Quem gostaria, né, de passar por entrevista, também pode ir lá na entrada, né? Tem a Andréia, que ela pode dar mais detalhes sobre a entrevista e encaminhar para as nossas entrevistadoras. A Escola de Pais Eurípides Barçanufo tem como lema educar-se para educar. E nós acreditamos que através da autoeducação nós podemos construir um mundo melhor, né? Nos aproximando mais dos ensinamentos de Jesus e daqueles que sempre estão conosco, nos auxiliando nesse entendimento. E assim, pedimos também para que aqueles que estiverem com seus celulares possam desligá-los ou deixar no modo silencioso, né? E assim todos possamos ficarmos mais em sintonia com a nossa atividade. Então vamos assim nos acalmando, nos tranquilizando, nos interiorizando, esquecendo tudo aquilo que ocupou as nossas mentes até agora, e vamos fraternalmente abraçando os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, o mentor desta nossa atividade, para que eles estejam conosco, abrindo as nossas mentes para o aprendizado que teremos nesta manhã, que com certeza a nossa expositora, que já foi envolvida na preparação, está aqui trazendo para nós conhecimentos para que possamos aplicar no nosso dia a dia. As necessidades de cada coração, com certeza, estarão sendo atendidas nesta manhã. E possamos também enviar essa luz que recebemos agora, àqueles nossos irmãos que estão a caminho da nossa atividade, aqueles que não puderam também chegar, que também possam receber toda essa paz. Que a luz de Jesus envolva todos nós nesta manhã e que tenhamos uma boa atividade e um bom aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestrante desta manhã é a Sônia Cervantes. Ela é tarefeira da nossa casa já de algum tempo. Ela começou no DIGE. Hoje ela é palestrante da nossa casa. Ela faz parte do DEC, o Departamento de Escolas e Cursos. É do DEPOI, o Departamento de Orientação e Encaminhamento, né, que são as entrevistas. E ela também é do Coral Recantar, compositora de algumas músicas. A primeira que nós cantamos, composição dela. E ela tem e por aí vai o currículo dela, né? Então vamos parar por aqui. Não vamos ter palestra, isso é só currículo, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. O tamanho do currículo corresponde ao tamanho da responsabilidade, não é isso? E hoje nós vamos falar e nós vamos refletir a respeito do preconceito. Educação para viver em sociedade. E muitas vezes esse tema ele é colocado como um tabu. Mas na doutrina espírita não existem tabus. Podem existir temas sensíveis. E por que sensível? Porque toca muito próximo da gente, né? Então hoje nós vamos refletir sobre o preconceito. Então vamos ver se eu consigo aqui. E agora eu fiquei chique, posso mexer daqui. Mas falando primeiro em sociedade, olha lá, a pergunta do Livro dos Espíritos 766. A vida social está na natureza? Os espíritos respondem certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. Ou seja, nós, obrigatoriamente, a maioria de nós, vive em sociedade. E é fácil viver em sociedade? Não é um desafio muito fácil.
principalmente nos dias que correm. Mas é importante perceber que apenas em sociedade nós evoluímos. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros para viver em sociedade e não isolados. O Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. Então, aqui nós já podemos perceber, esse foi um comentário de Kardec, que nós só vamos progredir como sociedade, uns com os outros. Isoladamente, nós não vamos progredir. Apenas uns com os outros, por quê? Porque nós nos desafiamos um ao outro todo o tempo. Evidentemente, nós aqui hoje não vamos falar de todos os preconceitos que abarcam a alma humana, tá? Mas vamos dar uma pincelada em alguns, talvez os que mais nos perturbem, tá bom? E serve para a nossa reflexão. O que é preconceito? Pode ser definido como um conjunto de ideias pré-concebidas e negativas em relação a um determinado grupo de pessoas. Essas ideias preconcebidas podem levar à discriminação e ao tratamento injusto em relação aos indivíduos desses grupos. Então, ali a gente tem algumas imagens, né? Um casal de idosos, uma criança negra diante de uma criança branca, um casal homoafetivo e uma menina com deficiência. E o que essas imagens têm em comum? Elas são pessoas diferentes, umas para as outras. Então, hoje, na nossa sociedade, nós temos o preconceito chamado etarismo, que é com relação aos idosos. Eu mesmo sinto na pele, sabia? Eu já sou uma pessoa considerada idosa com relação ao trabalho. Eu trabalhei durante 40 anos com trabalhos de edição de livros. E hoje é muito difícil para mim conseguir um trabalho. Eu já sou considerada velha para o mercado de trabalho. Nós vemos ali uma criança negra diante de uma criança loira e branca, o preconceito racial. Depois nós vemos a figura de um casal homoafetivo, 2 homens e uma criança com deficiência. Quem assistiu The Chosen? Me chamou muita atenção no finalzinho da temporada 1, o episódio 7. Pedro, na verdade, Jesus encontra Mateus. Mateus o que era? Um cobrador de impostos, né? Era uma pessoa não muito bem quista por eles na época. E Jesus chega para Mateus, que é esse daqui, personagem da série, e fala: vem comigo. Pedro, na mesma hora, chegou para Jesus e falou: escuta, Jesus, mas você não sabe quem é ele? Ele é um cobrador de impostos. Não. Poxa, Jesus, qual é? Vai chamar ele para ficar com a gente? E Cristo falou: eu conheço, pode vir, Mateus. Jesus olha para Pedro e diz: acostume-se com o diferente. Na hora, isso me chamou a atenção. Porque preconceito a gente tem com aquilo que consideramos diferente de nós.
Aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não conhecemos, é considerado diferente. Portanto, eu tenho um preconceito, uma ideia pré-concebida. Então, muitas vezes, o preconceito é gerado pelo desconhecimento, pelo medo, porque aquilo que eu não conheço eu tenho medo, não é? Então, nós precisamos abrir a nossa mente para que a gente possa ter diminuído os nossos preconceitos. Então, eu achei interessantíssima essa passagem. Jesus vira para Pedro e diz: acostume-se com o diferente. Ele vai andar conosco, sim. Mateus foi um daqueles que escreveu um dos evangelhos, né? Agora a gente vai lançar essa pergunta aqui para nós. Reconheço em mim algum preconceito? Vamos refletir em silêncio, cada um por si. Reconheço em mim algum preconceito? Algum tipo de preconceito? E como nós estamos na escola de paz, como bem disse o Milton, nós estamos aqui para nos educarmos, para conseguir educar. Nós vamos falar um pouco sobre o bullying, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Mas o bullying sempre existiu, não é mesmo? Eu mesma fui vítima de bullying, porque desde muito cedo eu uso óculos. Então, eu era chamada de 4 olhos. Eu, na minha adolescência, também tinha muitas espinhas no rosto. Então, eu era chamada de Choquito. Sim. Isso causava em mim um certo desconforto, né? Ninguém gosta de ser como a menininha da foto, apontada, né? Olha, lá vai o Choquito. Olha, lá vai a 4 olhos. Ninguém gosta. Mas os tempos são outros. Hoje, os tempos são outros. Eu não poderia chegar na casa de meus pais, depois de vir da escola sendo chamada de Choquito e 4 olhos, e reclamar com a minha mãe. Primeiro, ela não ia nem dar atenção. Não ia nem saber por que estava acontecendo aquilo. Então, eu, que muito que bem, fosse para o meu quarto, chorasse, olhasse, ficasse me olhando no espelho, né? Mas os tempos são outros e nós temos de acompanhar os tempos. Então, o bullying é uma intimidação física ou psicológica continuada sobre uma pessoa considerada vulnerável, tipicamente uma criança, um adolescente, um subordinado ou um cônjuge. Então, é uma incomodação. E essa pessoa, ela é considerada vulnerável. Então, quando a gente percebe uma ação de bullying, a gente já percebe que o agressor se julga maior, melhor do que a pessoa com a qual ele vai fazer o bullying. E aqui a gente tem a ilustração de algumas situações de bullying, né? As crianças lá, a primeira ali, né, já filmando com o celular, né, que é depois para passar para todo mundo, a jovem adolescente, os meninos, a garota, mas no centro dessa imagem nós vemos um rapaz, um garoto, frente ao computador, e aí nós temos hoje em dia também o bullying cibernético. Então, como nós, pais, tios, avós, responsáveis, vamos lidar com os nossos queridos jovens, crianças, quando o bullying cibernético bater à nossa porta? Em primeiro lugar, estejamos atentos. Atentos aos comportamentos,
Porque a criança, o jovem, ele demonstra se ele está chateado, se ele está triste, né? Hoje é muito sério. A questão da internet, ela é uma questão muito séria. E os nossos jovens, as nossas crianças, têm acesso a isso. Então, que nós estejamos atentos e que nós também sejamos exemplo para eles, para as nossas crianças e os nossos jovens. Como assim? Quando nós usamos a internet para destilar as nossas frustrações, as nossas raivas nos comentários, nós também estamos fazendo mau uso da internet. Então, que nós possamos nos policiar. É muito complicado quando a gente lê uma matéria, por exemplo, e vai ler os comentários. Eu já me propus a não fazer mais isso, mas é irresistível. É irresistível. Então, que nós possamos não sermos aqueles que vamos lá e vamos colocar mais gasolina na fogueira. É muito complicado, gente. No nosso mundo de hoje, a internet, ela não é uma terra de ninguém, como dizem. Ela é uma terra que está sendo extremamente vigiada. Porque se eu postar uma coisa agora, imediatamente, todas as pessoas da minha rede social vão saber. Olha a nossa responsabilidade. Olha a responsabilidade que a gente tem como pais, como responsáveis pelas nossas crianças, que nós possamos ser o exemplo. Porque ele pode chegar, meu filho pode chegar para mim e dizer, ué, mas o que você está falando? Olha o que você escreveu aqui. E aí? Olha aí, mãe, o que você escreveu? Olha esse monte de raiva que você jogou aqui. Que nós possamos, todos nós, observarmos bem as nossas paixões. Aquilo que nos move. Porque a paixão bem encaminhada, ela é força criativa. Mas quando ela não é, e ela causa mal a alguém, a gente tem que prestar atenção. Quando as nossas paixões, quando as nossas convicções, com aquilo que a gente acredita, causa mal a alguém, a gente tem que prestar muito bem atenção nas nossas paixões. O livro dos Espíritos diz, a paixão é como um cavalo. Eu comando, eu sou o cavaleiro. Se eu estou comandando, beleza. Agora, se eu não comando, se eu me desequilibro, se a paixão toma conta de mim, aí é complicado. E aí eu vou ferir o próximo. E os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, eles estão atentos. Eles nos veem. Olha lá como você defendeu a sua ideia com tanta raiva, com tanto ódio. Por quê? Ele está me observando. Olha lá como o papai foi legal. Ele soube conduzir um diálogo de boa, mesmo que a ideia era contra a dele. Nossos filhos nos observam. Vamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo com a nossa vontade e, acima de tudo, com a nossa intenção. Então, olá, o bullying cibernético. O bullying, ele dói. Como qualquer tipo de preconceito, ele dói. Então, estejamos atentos aos nossos filhos. Olhando, conversando, olhando no olho. Não deixando com que ele fique com o tablet na mão, desde muito cedo, para dar sossego. Não, vamos olhar para os nossos filhos. Vamos conversar. É difícil conversar com adolescente? É sim, é difícil. Porque eu também já fui adolescente, todos nós já fomos. Quem é que queria ficar conversando com pai e mãe? Queria ir para a balada. Queria ir para as domingueiras, que era na minha época, falar assim, muito velho, né? Mas na fase de minha adolescência, eram domingueiras. Era isso que eu queria. Não era ficar conversando com a minha mãe, com meu pai. Ora, eu já vinha no centro, não estava bom? Já vinha aqui, na moral cristã. Né? De resto, eu queria para minha... Gostava muito de dançar, queria mais era me divertir. Mas a gente tem que fazer um esforço. Mas os meus pais faziam. Quando eu via o meu pai chegar com aquela cara,
Meu pai fez 1 ano que faleceu essa semana. Aí me dá um pouco de saudade. Então, vou falar da minha mãe. Quando a minha mãe chegava e falava assim, eu tenho que falar uma coisa. Pronto. Se ela falasse daquele jeito, eu tenho que falar. Pronto, lá vinha. Mas a gente escutava, né? Então, gente, prestar atenção. O bullying dói. E dói bastante. Aceitamos os valores dos adultos com quem vemos de uma maneira e forma tão sutis que nem percebemos. Basta a criança observar um comentário sobre a sexualidade de alguém ou a religião professada pelos vizinhos para assimilar ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica. Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Essa questão de que nossos filhos assimilam os valores e entram na gente, isso é muito verdade. É de forma sutil, mas é verdade. As crianças, até certo ponto, elas são umas esponjinhas mesmo. E elas são muito observadoras. Então, aquilo que a gente fala é muito importante para elas. E elas absorvem. Tem uma amiga que o pai dizia muitas vezes assim: nossa, não sei para que serve o índio, o indígena, né? Não serve para nada, o indígena. Para que serve? São preguiçosos, indolentes. E ela cresceu pensando isso. Era uma colega minha, contemporânea, tinha a minha idade. E ela falava esse tipo de coisa. E eu ficava olhando para ela. Ela absorveu a ideia do pai dela. Até que ela virou adulta e percebeu que os indígenas têm seu valor como um povo originário que preserva a nossa natureza, que cuida das nossas florestas, das nossas matas. Então aí ela mudou de ideia. Mas era tão... Sempre o pai dela falava assim: mas para que serve índio? Veja, olha a importância daquilo que nós falamos para os nossos filhos. Hoje nós vamos sair daqui refletindo sobre tudo isso, vocês e eu também. Embora já tenha refletido bastante, né? Porque quem faz a palestra tem o dever de refletir. Preconceito racial. Preconceito e discriminação direcionados a alguém, tendo em conta sua origem étnico-racial e geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que outra. Nós não vamos aqui falar sobre tudo aquilo e referente ao preconceito racial, porque todos nós sabemos a dor desse tipo de ação. Nós não vamos aqui comentar sobre isso. Não é necessário, porque nós já conhecemos tudo isso. Nós estamos aqui hoje para refletir sobre isso. E sairmos daqui pensando: sou preconceituoso ou não? Onde está meu preconceito? Então, no entanto, o Livro dos Espíritos traz a seguinte questão: o homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens, em se dispersando sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Outra pergunta: se a espécie humana não procede de um só, aquela ideia de Adão, Eva, né? Então Kardec já não concordando com essa questão, pergunta aos espíritos: se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar, por isso, de se reconhecerem como irmãos? Olha como Kardec era inteligente, né? Perspicaz. Aí os espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Mais uma vez, Livro dos Espíritos, Diversidade das Raças.
Mais uma vez, nós voltamos lá na imagem do The Chosen. Acostume-se com o diferente. Racismo dói. Dói muito. Como dizem, eu não tenho lugar de fala, tá? Eu sou uma mulher branca, de olhos semiclaros. Eu não tenho esse lugar de fala. Mas convivo e convivi muito próxima de pessoas negras e até japoneses que sofriam e sofrem racismo. Então, que pensemos nós nessas perguntas que Kardec efetuou aos espíritos de luz. Não há diferença entre nós. Todos nós somos irmãos. Preconceito contra as mulheres, o sexismo, machismo, existe? Em mulheres? Existe. No século XVIII, começo de XIX, a mulher não tinha alma. Olha só. Mas Jesus andou entre as mulheres. Olha ele lá. Na primeira imagem, nós vemos Jesus no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Ali, Jesus já irrompeu 2 preconceitos. Judeu não falava com o samaritano e Jesus estava falando com uma mulher, que também não era comum, né? Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Mulher, dá-me de beber. E aí, a mulher samaritana conheceu a fonte de água para o Espírito. Uma passagem do Evangelho que me emociona sempre. A mulher que tinha hemorragia e que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. 2 preconceitos, de novo, Jesus irrompeu. 3, na verdade, né? Primeiro, era uma mulher. Segundo, uma mulher intocada porque ela sangrava. Era pecado tocar numa mulher que sangrava. E ele percebeu naquela multidão, quem me tocou? Jesus, mas tem um monte de gente aqui do seu lado. De mim saiu uma virtude, e era ela. E ele disse para ela, você está curada. E ela se curou, pela fé. E mais abaixo nós temos Jesus e Maria de Madalena, que para ela foi que ele apareceu, depois foi para Maria. Jesus irrompia os preconceitos. Com ele não tinha esse negócio, não. Ele falava com mulher, ele falava com pessoas que pensavam politicamente diferente dele, ele falava com os doentes. Jesus não tinha preconceitos. Homofobia. Vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos? Sim, vamos. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, o espírito não tem sexo. Mas o mais importante vem agora. Quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Ou seja, o espírito vai encarnar num corpo, num organismo de homem ou de mulher, dependendo das provas que ele tem que passar. Olha que interessante. Como a misericórdia de Deus é infinita para todos nós. E eu aqui, quando estou falando sobre esse assunto, já vejo os rostos e percebendo.
como nós somos preconceituosos, principalmente nesse tema da sexualidade. Vamos analisar o nosso coração. Os espíritos se encarnam, homens ou mulheres, porque não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como em cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, não saberia senão o que sabem os homens. Não é mesmo? Agora, a página mais bonita sobre este assunto que eu considero é no Vida e Sexo de Emmanuel. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes deu o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Foi Emmanuel que disse isso em Vida e Sexo. Aí o meu filho ou minha filha chega para mim e diz: sou homossexual. E aí? O que nós fazemos? Normalmente é como se for um luto, não? Primeiro a negação, depois a barganha, depois a raiva e, quiçá, a aceitação. Nós, pais, criamos expectativas e isso é normal. Eu me sentir enlutado porque meu filho chega para mim, minha filha chega para mim, ou se eu mesma descubro que é homossexual, é normal que eu me sinta enlutada. É normal. Mas o que é importante nessa condição? Primeiro, o acolhimento, a conversa, o olho no olho, o abraço. É difícil para muitos? Muito difícil. Então eu, como pai, como mãe, vou procurar ajuda específica para me ajudar, para que eu possa acolher o meu filho, a minha filha, nessa experiência. A homossexualidade, desde 93 para nós, deixou de ser doença. Não é uma doença. É uma experiência pela qual passa o espírito. E nós devemos o quê? Respeitar. E se o nosso filho, a nossa filha, chega para nós e diz: sou homossexual, gosto de outro homem, gosto de outra mulher, vamos acolher. E repito, procuremos ajuda para que a gente possa ajudar. Porque nós viemos primeiro, antes deles. Nós sabíamos que nós íamos ter esse compromisso. Então, que saibamos levá-lo adiante. A sociedade mudou muito. E que bom. Mas ainda o Brasil é o país que mais mata homossexuais, travestis, transgêneros e etc. Por quê? Porque nós somos um povo preconceituoso.
infelizmente. Um amigo muito próximo mesmo e de muito tempo. Quando... Mãe é mãe, né? Vamos combinar? Mãe é mãe. Mãe sabe, mãe olha. Pode ser que ela não saiba, que ela não entenda direito, pode ser que ela não saiba exprimir, mas ela sabe, né? Quando o filho tem uma tendência homossexual. Misericórdia. Então, ele disse para mim, quando eu contei para os meus pais, 1.000 quilos saíram das minhas costas. Agora eu sou feliz. Porque os pais acolheram, o abraçaram e eu vou chorar e eu não posso. Então é isso, gente. Acolhimento. Se os tempos são outros, tenho de ser outro nesse novo tempo. Parar com as piadinhas. Ai, mas hoje está tão chata, nem posso falar que é bichinha. Ai, não posso falar aquele preto. Não, não posso. Não posso. Os tempos são outros. E eu tenho que ser outro nesse novo tempo. Os espíritos que vieram depois de nós, as crianças de hoje, elas são diferentes, elas são mais inteligentes e mais sensíveis. Sejamos nós aqueles que vamos olhar para eles com esperança de saber que são eles que vão melhorar o mundo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. O Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos amarmos, mas nos instruirmos. Conhecer, pesquisar, ver os dois lados da mesma moeda, porque a moeda sempre tem dois lados, não é mesmo? Tomarmos cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que espalhamos como verdade. Nem sempre a nossa verdade é a verdade verdadeira. Tenhamos cuidado. Nada como a instrução, o conhecimento, para que a gente possa cuidar melhor dos nossos filhos. Saber olhar, ter carinho e acolhimento para essas criaturas que estão sob nossa responsabilidade. Aqui é a escola de paz. Nós temos que pensar sobre isso. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos significaria, então, respeitar a singularidade de cada um. O valor de nossas diferenças que enriquecem o mundo que habitamos em conjunto e assim o tornam um lugar mais fascinante e agradável. Amor líquido, Zygmunt Bauman. Veja que a diversidade ela é importante. É aquela frase que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo. É na diversidade que a gente aprende. É lá que a gente aprende. É com o diferente. É tendo paciência, é tendo carinho, é tendo um olhar atento. É aí que a gente vai aprender. E ele veio para nos mostrar o caminho. Porque ele não tinha preconceito. Ele não tinha. Ele estava, como a gente já viu, entre as mulheres, entre os doentes, entre os hipócritas, os religiosos hipócritas. Ele também estava lá, dando a sua lição de amor, de caridade, de paciência, de humildade. E agora a gente vai cantar uma música, para variar. Essa música foi feita por mim. E por que será que eu recebi essa letra, não é mesmo? Olha lá, preconceito. Por que será que eu fui inspirada para fazer essa letra? Porque todos nós temos, em maior ou menor grau, um preconceito.
vitaminas no teu coração. Olha, irmão, não sabes as lutas sofridas, desconheces as vidas vividas, tudo tem sua razão. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. Irmão, feche os olhos pros defeitos, todo mundo traz dentro do peito o amor em germe ou em flor. Irmão, cada um tem sua história, querendo alcançar a vitória, evite da condenação. Olha, irmão, não sabes das lutas sofridas, desconheces as vidas vividas, tudo tem sua razão. Olha, irmão, não sabes das lutas sofridas, desconheces as vidas vividas, tudo tem sua razão. Nós queremos apenas ser felizes. Eu vou chorar. Sejamos felizes. Obrigada. Os nossos agradecimentos à Sônia, que nos trouxe tanto aprendizado nesta manhã, que possamos, a partir de agora, aceitarmos o diferente, né? Vamos, então, seguir esse ensinamento, né? Possamos sermos mais flexíveis, que muitas vezes somos muito rígidos, né? Então, que possamos refletir durante toda esta semana sobre tudo isso que nos foi trazido nesta manhã. E lembrando que a nossa palestra é gravada, então nas redes sociais elas já se encontram normalmente na terça-feira. E vocês podem divulgar para os seus amigos também e reassistir, né? Porque é sempre bom, né? A gente vai pegar alguma coisa que fala, olha, essa parte eu não tinha prestado atenção. Então, é muito aprendizado. Então, assim, agradecidos que estamos, mais uma vez, por essa oportunidade que tivemos nesta manhã de recebermos tanta luz, tanto conhecimento, tanto aprendizado, que com certeza vai fazer-nos modificarmos as nossas atitudes, pensarmos mais a respeito dos nossos preconceitos e assim seguirmos na nossa caminhada evolutiva. E como nós dissemos no início, né, através da autoeducação é que nós vamos nos melhorar e também contribuir na construção do mundo melhor. Que essa paz que nos envolve possa estar conosco durante toda esta semana. E a nossa gratidão por tudo que tivemos nesta manhã, em especial a Sônia, que nos trouxe com muito carinho todos esses ensinamentos. E agradecidos que estamos, nós vamos fazer a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos ofensores, perdoa também aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Enquanto o pessoal se prepara para a assistência espiritual, nós temos os nossos recados.